Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Esse vídeo eu vou falar sobre o livro de Jó. Foi um dos recentes livros que eu cheguei a terminar agora. E eu vou falar com vocês aqui hoje sobre esse livro. É um livro aí que demonstra muitas provações, no caso ali daquele servo, porque o livro de Jó vai contar a história ali de um homem que, falado por Deus, um homem sincero, um homem temente também a Deus. E o inimigo, um dia chegou nos céus, chegar aos anjos, e aí chegou lá e falou: olha, viste meu servo Jó, Deus fala com ele, um homem sincero, reto, que me serve, Só que aí o inimigo viu, aí olhou assim e pra ele pensou: não, então tira tudo que ele tem pra ver se ele é fiel mesmo, se ele é sincero. E aí Deus, tá bom, mas ele deu uma condição. Ele disse: não poderia tocar no caso da saúde, dele, enfim. E aí Jó perdeu seus bens, no caso aí servos, servas, esposa, filhos, em si também. E Jó ainda assim adorou, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, ele estava lá, presente ainda com Deus. E aí voltou-se o inimigo de novo e falou a Deus: mas os bens, só os bens, toca então na saúde dele. E isso pesou tanto a Jó que no capítulo 6, vou chegar com vocês aqui, no capítulo 6, ele compara: se minha mágoa retamente se passasse, minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso que minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso são em mim ardente veneno e o bebe meu espírito, os terrores de Deus se amam contra mim. E chegando essas provações a Jó, chegaram os amigos dele, no caso aí acho que foi em média 5, e eles foram aconselhando ele a pedir perdão a Deus, a pedir perdão pelo pecado que ele tinha cometido, sendo que Jó estava andando em retidão, certo? E chegando numa parte onde eles começam a acusar ele, Jó, confessa logo o que você fez, porque naquela época, quando você tinha alguma enfermidade ou alguma coisa, que não afetasse seu corpo em si físico, já seria como algo relacionado ao pecado, já que isso não era liberto. Então os leprosos, eles não eram considerados em viver em sociedade. Tanto que tem a parábola dos 10 leprosos, em si, que lá fala: toda vez que o leproso fosse curado, ele tinha que ser sido levado ao sacerdote para se apresentar e voltar a conviver em sociedade. Lepra é aquela doença que é a hanseníase hoje em dia, que está na pele. E voltando, eles voltavam, sim, mas era como em um pecado grande, E uma coisa interessante da parábola é que o único que voltou era um samaritano. Então aí fica uma reflexão. Enfim, e Jó, nessa angústia, chegaram aí os seus amigos, amigos porque diante disso, mesmo com eles vendo aquela prova, estavam ali com ele, mas só que assim, ainda assim, era aquela conversa meio, como é que eu posso dizer, uma conversa meio acusativa, sabe? Fica até assim o final do livro. E chega no final e Eliú, ele tenta falar a ele, para ele confessar logo que Deus não faria isso com ele e tal. E no fim, Jó, de tanta aflição, ele se arrepende,
Só que Deus vê que ele já era sincero antes, né? Ele chegou a desejar a morte em si, uma parte do livro também. Então, foi algo muito pesado aí que ocorreu com ele. E diante disso ele foi sincero ainda. Diante disso ele manteve ali sua fé. Mas, chegando no final, por ele ter sido sincero e reto, o Senhor deu o dobro, né, do que ele tinha. O dobro de servos, o dobro de terra, o dobro de... Então, ou seja, a grandeza que ficou aquele homem naquele tempo foi gigantesca em si. Serve tanto de aprendizado nos dias de hoje, né? Que diante das provas, diante da luta, nós não termos essa paciência, a paciência de Jó, né? No caso, é algo aí que nós temos que guardar. Bom, isso foi meu entendimento sobre o livro de Jó. Provavelmente eu vou estar postando sobre os outros livros recentemente. Os que eu for estar lendo, o que eu puder estar gravando também, eu vou estar postando aqui no canal. Muito obrigado aí por você que tenha visto. Muito obrigado.